Pode se assentar. Sabe? Eu não sei se o seu coração está faminto. Há um banquete nessa noite. E com esses dias que nós estamos impedidos de nos reunir como corpo, debaixo de um mesmo lugar devido ao vírus, eu tenho observado que muitos estão ali com fome. Eu não vejo a hora de voltar. Eu não vejo a hora de ir para a igreja. Eu não vejo a hora de cultuar Deus junto. Eu não vejo a hora, eu não vejo a hora, eu não vejo a hora. E a pergunta que eu faço é: você está aqui agora? Você está realmente aqui onde você queria estar? E como você está reagindo? Cadê os eufóricos? Cadê os famintos? Cadê os loucos e os apaixonados? Parece que quando nós nos unimos em corpo, nós ficamos tímidos, né? E quando nós estamos longe, nós nos tornamos um leão. E quando nos unimos, parecemos gatinhos. Mas você vai sair daqui um leão. Em nome de Jesus. Você e eu, nós temos que entender. E tudo que a igreja está vivendo, o corpo de Cristo, de forma mundial, nós sabemos que é uma preparação para os dias vindouros. Se você está achando difícil demais, isso não é nem o início, perto do que está por vir. Vai ser muito pior, muito mais tenso e muito mais triste. Por isso que nós temos que valorizar essa oportunidade. Por isso que nós temos que valorizar estar na casa de Deus. Porque chegará o dia, e não está longe, que isso vai ser impedido. Que nós possamos valorizar esses momentos, amém? O que nós vamos falar aqui hoje é exatamente sobre isso. O título dessa mensagem é: Jesus é o Senhor. Repita comigo: Jesus é o Senhor. Agora você entende o que quer dizer Jesus é o Senhor? Quando nós falamos de Senhor, nós estamos falando de um senhorio. Nós não estamos falando de algo simples. Quando nós conversamos com pessoas mais velhas, nós temos uma educação, uma cultura de referir a essa pessoa senhor, senhora, como uma forma de educação, de reverência, de cuidado, de respeito, vamos dizer assim. E nós olhamos para a palavra e nós entendemos que Jesus, Ele é o Senhor. E eu vou repetir isso, e eu quero que você saia daqui entendendo. Jesus, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Entenda bem isso. No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, me diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e com o seu coração crer, serás salvo. Se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor, Ele é o Senhor. Quando eu entendo essa palavra Senhor, eu vou entender o senhorio de quem eu estou me referindo a Jesus. Eu vou entender o nível de respeito que eu tenho que ter, o nível de entrega, o nível de compromisso, o nível de fidelidade, porque eu estou me rendendo ao meu Senhor, ao dono de tudo e de todas as coisas. Filipenses 2, do versículo 10 a 11, diz assim: ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! A palavra do Senhor, a palavra de Cristo me ensina que todo joelho se dobre diante dos céus e da terra e debaixo da terra, diante daquele que é o Senhor.
Aleluia! O que tem acontecido com a igreja de hoje é que ela não se dobra, ou melhor, ela não entendeu quem é Jesus. Ela trata Jesus como se fosse no mesmo nível. Um relacionamento no mesmo nível. Eu quero te dizer que Jesus não está no mesmo nível seu e não está no mesmo nível meu. Ele é o meu Senhor. Por mais que a palavra me diz que Ele é meu amigo fiel, por mais que a palavra me diz que Ele é o meu companheiro, o meu consolador, o meu mediador, o meu redentor, Ele também é o meu Senhor. Então eu devo a Ele toda a reverência, todo o respeito. Aleluia! A palavra do Senhor é muito clara, que todo joelho se dobrará diante dEle. Todo joelho se dobrará até os que estão debaixo da terra. Mas o ser humano tem a cerviz dura e acha que Jesus tem que nos dar tudo. Jesus tem que fazer tudo por mim. Jesus, Ele tem que ser o meu empregado. Eu quero, Ele tem que me dar. Não. Jesus é o meu Senhor. Por mais que Ele se fez servo e serviu a nós na terra, Ele continua sendo o Senhor. Amém? Ele continua sendo o Senhor. Por mais que Ele lavou os pés dos seus discípulos para que haja comunhão com Ele, Ele continua sendo o Senhor. Nós precisamos entender. Olha o que está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 16 ao 17. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou melhor, perdão, aqui é Mateus 28, 18 que eu estou lendo. Mateus 28, 18. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. O que você entende disso? O próprio Deus, o próprio Jesus encarnado, o Filho de Deus na terra, estava dizendo: toda autoridade me foi delegada nos céus e na terra. Eu sou o Senhor. Aleluia. Então o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, Ele é um Deus que tem todo o domínio. Toda autoridade pertence a Ele. E olha aqui agora em Colossenses 1, 16 e 17, que está escrito: pois nele, em Cristo Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Amém? Olha que lindo. Olha o que a palavra me ensina. Pois nele foram criadas todas as coisas que estão no céu e na terra. Aquilo que você enxerga e aquilo que você não enxerga foram criadas por Ele, e tudo está nele, e Ele é o poder. Ele é o poder. Ele é o Senhor. Nossa! Então, se Ele é, como eu tenho tratado o meu relacionamento com Ele? Como eu tenho me relacionado com Ele? O que significa então dizer que Jesus, Ele é o Senhor? Eu quero aqui abrir a sua mente. O que significa dizer que Jesus é o Senhor? Vamos lá. Olha que coisa mais linda. Ele é o Rei. Ele é o Filho de Deus. Ele é o começo, o meio e o fim. Sobre Ele está toda a autoridade e poder. Todo joelho se dobrará diante
debaixo da terra. Ele é o soberano. Ele é o início. E Ele também é o fim de tudo. Todas as coisas foram criadas por Ele. O que eu quero que você entenda é que o universo está sobre as mãos dEle. Então a tua vida está sobre as mãos dEle. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Olha como que Deus, como Jesus, Ele tratava a natureza e os demônios. Eu quero que você entenda que todo o ser humano se submete ao Senhor. Você tem se submetido ao Senhor Jesus? Olha aqui, olha o que está escrito aqui em Marcos 1,17. A Simão e André. Jesus estava passando e olha a frase que Jesus falou para esses dois homens: venha, sigam-me. E eles imediatamente deixaram as suas redes e o... Aqui tem um ponto muito lindo. Ele é o Senhor. Ele não chegou para André e nem para Simão e falou assim: vocês querem me seguir? Vocês estão dispostos a largar as suas redes e me seguir? Sabe qual é o maior erro dos ensinamentos de igrejas, de pastores, de líderes espirituais, que chegam para as pessoas e falam assim: olha, você quer Jesus? Como se Jesus fosse um produto à venda. Como se Jesus fosse um produto bom que seria agradável você adquirir. Eu quero te dizer nessa noite que Ele é o Senhor. E Ele chega para esses homens que estavam pescando e Ele fala: venham, sigam-me. Acabou. Quando nós entendemos que Ele é o Senhor, nós nos submetemos às suas ordenanças e não questionamos as suas ordenanças. Esses homens imediatamente largaram as suas redes e o seguiram. Eles não foram questionar: eu tenho família, eu tenho um trabalho, como vai ser esse negócio de siga-me? Eu nem te conheço. Mas havia um poder de autoridade na voz do Senhor, que quando a autoridade saiu em suas palavras, já convenceu o homem de toda a verdade. E eles simplesmente eles se submeteram a essa verdade. Você e eu, nós temos ouvido a verdade, mas nós temos resistido a essa verdade, porque nós não entendemos que Ele é o Senhor. Aleluia! Ele é o Senhor. Marcos 5,41 diz: a filha morta de Jairo. Quando chegou a notícia, Jesus então, Ele vai diante dessa criança, dessa menina, e Ele simplesmente, Ele diz para a criança: levanta-te. E ela levantou. Ele é o Senhor dos céus e da terra. As coisas visíveis e invisíveis estão nele. O poder e a autoridade é nele. Suas palavras é o poder de Deus. E ele chega para essa criança, ele simplesmente fala: levanta-te. E imediatamente ela levantou. Por quê? Ela entendeu o senhorio. O corpo humano, a vida, respondeu à palavra do dono da vida. O corpo reagiu ao senhorio. João 11,43. Lázaro no túmulo, 4 dias, morto, cheirando mal. Suas irmãs inconformadas: mestre, se o senhor tivesse chegado antes, meu irmão não estaria morto. E Jesus então responde a essas 2 mulheres: não te disse eu, se creres verás a minha glória? E Jesus simplesmente, ele chega diante do túmulo, ele pede que remova a pedra e ele dá uma palavra: Lázaro, venha para fora.
a palavra de poder. O morto ouviu a voz do Senhor. Vem para fora. E ele veio para fora. Ele é o Senhor. Nem a sepultura segura ninguém. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Marcos 1:41. O paralítico, simplesmente ele chega diante desse paralítico e ele fala: levanta-te, tome a sua cama e vá para casa. As pernas atrofiadas voltaram a se movimentar. O corpo ouviu a voz do Senhor. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E Ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. O corpo humano responde aos céus. O teu corpo responde aos céus. A natureza responde aos céus. Todo ser vivente responde aos céus. Marcos 5:8. Um homem endemoniado, uma criança, um jovem endemoniado, chega diante de Jesus. Simplesmente Jesus repreende os demônios e diz: sai dele, espírito mudo e surdo. Saiu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Nenhum demônio luta contra as palavras do Eterno. Sabe o que está faltando a igreja entender quem Jesus é? Marcos 4:39. Estava uma tempestade e os discípulos de Jesus estavam no barco. E os discípulos ficaram com medo e simplesmente eles vão acordar Jesus que estava dormindo na polpa. Então Jesus ele se levanta e ele simplesmente ele dá uma ordem aos ventos. Ele ergue a mão e ele repreende os ventos. E o vento parou. Ele é o Senhor. E os discípulos então falam: quem é esse que até mesmo os ventos e as ondas lhe obedecem? Nós ficaríamos aqui a madrugada toda falando. Pedro vindo de sua pescaria frustrada, lavando já a rede na beira da areia. O mestre Jesus fala assim: volte ao mar, mas agora debaixo das minhas palavras, Pedro, você joga a rede do seu lado direito. Sabe o que eu vejo? Um comando dos céus dizendo: volte sobre as minhas palavras, jogue a rede do lado que eu mandar, porque os peixes obedecem a minha voz. E os peixes vão vir na sua rede. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. O Senhor não precisa pedir. Ele não tem que dizer por favor. Ele manda e todos lhe obedecem. Aleluia. Mas nós não entendemos isso. Não é mesmo? Ele nos ordena, mas nós lutamos com as suas ordenanças. Ele nos ensina, mas nós não queremos nos submeter aos seus ensinamentos. Ele nos direciona, mas nós não queremos pegar o caminho. Porque não entendemos que Ele é o Senhor. Por isso padecemos sobre a terra. Porque não entendemos quem é Jesus. Jesus, Ele não vai pedir para você: por favor, se arrependam. Simplesmente Ele vai dar a ordem. E nós vamos ter que obedecer.
Eu pergunto, você entendeu quem é Jesus? Você entendeu que Jesus, ele pode mudar a tua vida agora, como ele pode também não mudar. Ele pode mudar a tua história agora, como ele pode dizer, não quero mudar. E ele vai continuar sendo o Senhor nos céus e na terra e debaixo da terra. Ele continuará sendo o Senhor, do qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é Deus. Quer você queira ou não, Ele é. Aleluia. Ele é Deus. Há um louvor que diz, depois vocês preparem isso para mim, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas nós brigamos com esse Deus. Nós somos muito ousados no desrespeito com esse Deus. Nós questionamos a nossa vida e ficamos bravos. Eu quero relatar algo aqui para você. Imagine um barco. Vamos imaginar o Titanic aí. Todo mundo aqui é passageiro do Titanic. Você está lá dentro, você está curtindo a tua vida, um grande passeio, o passeio do sonho. Você comprou, você se programou para essa viagem. Então você todo alegre, juntou a sua família, entrou dentro desse navio, preparado para viver grandes experiências. E no comando desse navio, tudo era liberado. Você podia fazer o que você quisesse lá dentro. Você podia beber, você podia farrear, você podia brigar, você podia dormir, você podia comer bastante, você podia xingar, enfim, você tem total liberdade. Mas de repente você começa a ouvir um anúncio que esse navio bateu no iceberg e ele começa então a naufragar. Mas o comandante do barco, ele continua dizendo, aproveite os últimos instantes da sua vida, goze dela, porque você está prestes para morrer, mas ainda falta algumas horas para que este navio afunde. Então você começa a fazer tudo que você tinha direito, porque você tinha mais algumas horas de vida, e tudo era liberado. Esse barco tem um nome, o Reino das Trevas. Esse barco tem um nome. Você pode fazer um grande passeio e gastar toda a sua vida fazendo tudo o que você quer, mas chegará um dia que você vai prestar conta dos seus atos. E o comandante deste barco, o comandante deste mundo ainda jaz por um nome chamado diabo. Por um determinado tempo o mundo ainda está nas mãos de Satanás. Mas existe uma outra embarcação que somente os fiéis entrarão nela, que também vão pegar a sua família, que também vão arrumar a sua mala, que também vão planejar toda a sua história, o seu passeio, para entrar dentro dessa embarcação. Mas haverá uma grande diferença: essa embarcação não vai naufragar, pelo contrário, ela vai te levar ao retorno aos céus. Só que dentro dessa embarcação, o comandante, ele vai falar, eu sou o Senhor. Ao contrário do outro comandante, ele vai dizer, eu sou o Senhor, e você está aqui dentro desse barco, então você deve me obedecer. Aqui tem um Senhor que te ensina, um Senhor que te corrige, um Senhor que te direciona. Aqui tem um Senhor que dá a palavra final e você apenas se submete. Se você quer ficar nesse barco, você tem que entender quem é Jesus e a embarcação que você está. Porque o que separa o homem de Deus é o pecado. Amém? A partir do dia que você entregou a sua vida para Jesus, você disse a Ele, eu não vivo mais eu, mas o Senhor passa a viver em mim. E eu passo a ser escravo seu. Doulos, filhos.
escravos livres, libertos das mãos de Satanás para viver o reino dos céus, mas sendo servo do Senhor. Estão entendendo? Deixamos de ser escravos do pecado, deixamos de ser escravos de Satanás e passamos a ser escravos livres do Senhor Jesus. O Senhor, Ele tem autoridade sobre o seu servo, sobre o seu filho. O Senhor, Ele tem a palavra final. O Senhor que determina todas as coisas. E o Senhor dá a direção. Aleluia! Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que Jesus está querendo nos ensinar nessa noite? Não é porque verdadeiramente eu vos libertei que vocês são livres. Vocês são livres sim, mas devem uma reverência ao Senhor, porque Ele vos comprou com o preço do seu sangue. Aleluia. Não foi com ouro nem prata, mas Ele comprou a tua vida com o seu sangue. Então quem tem direito da sua vida é Ele. Quem tem a palavra final para a tua vida é Ele. E se Ele não quer, amém. E se Ele quer, amém também. Paulo orou e pediu para que o seu espinho da carne saísse. Por 3 vezes, um homem que servia a Deus, um homem que renunciou toda a sua vida por causa do cristianismo, simplesmente ele orou aos céus. E os céus respondeu ele, mas não como ele queria. O céu respondeu ele: Paulo, a minha graça te é suficiente. A minha graça te basta. Continue a trabalhar, continue a pregar, continue a renunciar toda a sua vida por amor a mim, e a minha graça te é suficiente. Eu não vou tirar o espinho que você me pede. E eu continuo sendo o seu Senhor. Eu não te dou o direito de você se rebelar contra mim. Eu não te dou o direito de você abandonar o barco. Eu não te dou o direito de você retroceder, porque eu te comprei com o meu sangue e eu sou o Senhor. É isso que Jesus está dizendo. Pare de querer ser um filho rebelde, achar que você pode todas as coisas, que você pode fazer o que quer e Deus tem que te entender. Eu quero te dizer nessa noite: Deus não tem que te entender, mas você tem que entender Deus. Amém? Você tem que entender Deus, porque Ele é o Senhor. Ele diz que não veio nenhuma tentação sobre ti que você não possa resistir. Ele disse. O Senhor da tua vida liberou uma palavra sobre a tua vida, dizendo que você pode resistir todas as coisas através do sangue. Aleluia. Então não diga mais que não pode, porque nele você pode, porque Ele é o Senhor. Aleluia. Nós temos que entender quem é o meu Senhor. Nós precisamos entender quem é Deus. Nós precisamos entender as palavras do Eterno. A palavra de Deus, ela é um manual de vida, e aqui me ensina todas as coisas do qual Ele determina. Sabe qual é o maior problema da igreja nos dias de hoje? Ela quer sim servir a Deus, mas da maneira dela. Ela quer sim viver o cristianismo como ela acha que é certo. Mas eu vou te dizer algo: Ele é o Senhor. E Ele já falou como é para ser vivido. As palavras estão escritas no livro da vida. Agora cabe a mim e a você submeter essas palavras. Cabe a mim e a você simplesmente nos dispor a viver sobre essas palavras. Aleluia. Quem é o Senhor da tua vida?
Quem é o Senhor da tua vida? Alguém aqui tem Jesus como Senhor da sua vida? Então eu vou te dizer algo. Se Jesus é o Senhor da tua vida, por que você luta com Ele? Ele é o Senhor da tua vida. Obedeça a Ele, para que você sofra menos consequência das suas escolhas. Porque a palavra do Senhor é muito clara, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que eu plantar, colherás. A palavra de Deus é muito clara. Se tão somente ouvires a minha voz e obedeceres os meus mandamentos, serão benditos sobre a terra. A palavra do Senhor, ela é muito clara. Se você ouvir e se você se submeter à minha voz, aos meus ensinamentos, você será bendito sobre a terra. Mas não significa que o que você quer é o que eu quero para você. Somos crianças mimadas que nós batemos o pé e queremos algo de Deus, do qual Deus fala, mas eu não quero te dar isso. E nós falamos, mas eu quero isso, porque para mim é bom. E Deus fala, aquilo que é bom para você não é bom para mim, porque os teus pensamentos não são os meus, e os teus caminhos também não são os meus caminhos, e entenda que eu sou o Senhor. Aleluia! Nós precisamos entender que Ele é o Senhor. E muitas vezes nós queremos tomar decisões na nossa vida baseada naquilo que nós achamos que é. Mas eu vou te dizer, a partir do momento que você foi comprado pelo sangue do Cordeiro, você deixou de existir e você já não mais é. Ele é. Ele é. Você não é. Você foi. Você morreu para que Ele pudesse viver. Aleluia. Nós precisamos compreender que Jesus, Ele nos chama para viver uma vida de glória, para viver uma vida do extraordinário. Sabe o que é uma vida no extraordinário? É uma vida além do ordinário, além do normal. É algo que é extra, é além, é a mais daquilo que você pensa ou imagina. E Ele me chama e Ele te chama para isso. Agora nós temos que entender que Ele é o Senhor. Eu não quero Jesus. E Jesus está dizendo, você não tem que querer. Eu, com amor eterno, tenho te atraído. E eu te chamei para um propósito. E eu te criei debaixo de um desígnio eterno. Você sabia que o maior erro dos cristãos é quando nós fazemos aquele apelo: se você quer Jesus, venha na frente. Se você quer Jesus, eu quero te dizer um negócio: nós não temos que querer Jesus. Porque se você quer Jesus ou não quer Jesus, Jesus já é o seu Senhor. Porque é Ele que te criou. Ele te criou. O fôlego de vida quem te deu foi Ele. Ele já é o teu Senhor. A questão é que nessa oração você apenas vai reconhecê-lo como Senhor. Por isso que é com a sua boca confessares, com o seu coração crer que Ele já te fez, que Ele já te formou. Então você o reconhece como Senhor da sua vida. E você começa um processo de andar com Ele, entendendo que todas as ordenanças virá dEle, e entendendo que a palavra final será dEle na sua vida. Simplesmente dEle. Muitas coisas o Espírito Santo, o próprio Deus, tem te prometido. E muitas vezes você tem questionado, mas não está se cumprindo. Sabe por que não está se cumprindo? Porque Deus não entrega coisas para criança. Ele entrega coisas para adulto. E adulto consegue entender que Ele é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós falamos tanto que queremos Deus, mas nós estamos morrendo de medo de morrer. Nós fizemos aqui uma ministração sobre: você está preparado para morrer? Não, nós não estamos preparados para morrer. Nós estamos preparados para viver, porque ainda não entendemos que Jesus é o Senhor. Tudo isso que está acontecendo na humanidade está dentro de uma plataforma da segunda vinda de Cristo.
mas ainda não conseguimos discernir nem que Ele é o Senhor. Como poderemos não subir aos céus ainda? Que nessa noite você possa refletir um pouco sobre isso. Enquanto nós vamos preparar o banquete celestial, você vai ter alguns minutinhos para refletir sobre essa mensagem. Se um dia na sua vida você confessou Jesus como Senhor, ou melhor, você reconheceu Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, eu quero te deixar bem claro que você perdeu o controle dela. E não adianta você espernear, não adianta você ficar bravo, não adianta você murmurar, não adianta você ficar aí irritadinho. Eu quero dizer que Deus é Deus, independente de você concordar com Ele ou não. Aleluia. Deus é Deus, independente de você concordar com Ele. Ele dá e Ele tira. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Você entende que a Ele seja o louvor? Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se deixar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Como você adora Ele? Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, Continua sendo Deus. Será que você pode dizer isso num som? Fique de pé. Nós estamos falando que Ele é o Senhor. Se renda a Ele. Hã? Se renda a Ele. Olha que noite linda, lua cheia. Você sabe, eu não sabia disso. Um dia o meu pai, ele virou para mim e ele falou assim: olha a lua cheia. Meu pai é católico. Eu olhei, ele falou assim: toda Páscoa é lua cheia. Eu falei: como assim? Eu não sabia. Ele falou: eu não sei porquê também, mas me ensinaram isso. Aí eu fui na Bíblia e lá está escrito que a Páscoa estava lua cheia. Ele tem dado sinais no céu. Ele tem dado sinais. Ele tem mostrado que Ele é o Senhor do tempo, que Ele é o Senhor do firmamento, que Ele é o Senhor de tudo e de todas as coisas. Ele tem falado, Ele tem mostrado que os dias difíceis chegariam, mas nós não levamos a sério as palavras do Senhor. Eu desafio você nessa noite a se prostrar diante desse Senhor
a se render diante desse Senhor. E quando você retornar para o seu lar, você precisa entender que você não é mais dono da sua vida. Se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. E aí você vai dizer assim: ah, então Ele mentiu, então Ele me enganou. Não, Ele não mentiu, Ele não te enganou. Simplesmente eu creio que Ele olha para mim e para você e fala: a minha graça é suficiente, não vou entregar, e eu vou continuar sendo Deus. Feliz é o homem que crê sem precisar ver. Feliz é o homem que crê nas palavras eternas sem precisar ver. Enquanto nós entoamos mais este louvor, você terá um tempo de redenção, de render o seu espírito a Deus, de render a sua vida ao Senhor, de pedir perdão pelos seus pecados, entendendo que somente Ele pode te curar, te sarar, te santificar e te perdoar, porque Ele é o Senhor. O poder e a autoridade está sobre Ele. Ah, meu Deus, eu acho que é por isso que eu vibro. Para mim, estar na casa do Senhor é uma alegria. Para mim, fazer o reino dos céus, executar o meu chamado, é algo que eu quero mais e mais. Para muito, essa pandemia está sendo bom, porque ficar em casa é desculpa do vírus. Eu quero dizer que praga alguma chegará à tua tenda. Mas sabe por que nós não temos fé suficiente para crer nisso? Porque não entendemos que Ele é o Senhor da minha vida, e não cai um fio de cabelo se Ele não permitir. E se eu tiver que pegar, como o pastor Rodrigo pregou aqui ontem, eu vou pegar. E daí Ele continua sendo o Senhor da minha vida. Ele continua sendo o Senhor da minha vida. E se eu tiver que descer na sepultura, eu vou descer na sepultura, e Ele vai continuar sendo o Senhor da minha vida. Chega, cantarás. É isso. Ele é o Senhor. A minha vida não é mais minha, é dele. Então tudo vai acontecer conforme Ele assim designou, conforme Ele assim projetou, conforme Ele assim desejou. Ele é o início e o fim, e antes de ter o fim, já houve um início. Você já foi iniciado nele, no momento que você entendeu que Ele é o Senhor. Então você já foi iniciado dentro do ventre de Deus de novo, e a tua história agora é Ele. E se tiver que chorar, você vai chorar. E se tiver que cair, você vai cair. Se tiver que se levantar, você vai se levantar quantas vezes for necessário. E você vai entender que Ele é Deus. Ele é Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, Ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para si, para juízo de si mesmo. Eis a razão, porque há muito entre vós que estão fracos e doentes, e não são poucos os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados.
Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para sermos condenados como o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunires para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando estiver convosco. Examine-se o homem a si mesmo, para que ele não gere juízo sobre si diante do Senhor. Porque nós vamos comer da carne do Senhor. E nós vamos beber do sangue do Senhor. Porque nós cremos pela fé que esse alimento natural é transformado. Não coma de forma indigna, mas coma entendendo que Ele é o Senhor da tua vida. E você pode, e você deve tomar posse e sair daqui hoje sarado, curado, restaurado em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há mais sobre você, porque Ele te comprou através do seu sangue. E Ele se tornou o Senhor da sua vida. E Ele te justifica, te purifica e te santifica através do sangue do Cordeiro e da sua carne. Amém? Pode comer e beber da sua porção. E ao partir os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Nós reconhecemos quem Tu és nessa noite, E ao som da reconhecemos que Tu és o Deus os vivo, nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, todo lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, todo lugar de honra. Todo lugar de honra. Está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és, quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, todo lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, todo lugar de honra. Todo lugar de honra.
Você se perfumou a tua casa. Você limpou toda ela para receber. Eu creio que sim. E ao retornar para o seu lar, leve essa convicção. Ele é o Senhor da tua vida. Ele é o Senhor da tua vida. Se Ele fizer amém, se Ele não fizer, Ele continua sendo o Senhor da sua vida. Se submeta a Ele em todo o tempo. E se prepare para voltar a Ele. Porque Ele é o Senhor. Que o amor, a graça e a paz de Cristo seja com todos vocês. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dê uma salva de palmas para Jesus. Que Deus te abençoe. Vão em paz. Deus